É só eu ou tá todo mundo sem ver nada aí? Porque na minha tela não Não, eu aparece vou colocar nada agora. aberto. Ah, tá. Sei que era Tá só vendo eu mesmo. agora? Sim, beleza. Ok. Então, a aula de hoje vai ser como decifrar problemas matemáticos. Algumas dicas que eu vou passar para vocês. Algo bem claro, e acho que todo mundo sabe que a primeira coisa para se fazer quando tem um problema é ler nele, né? Então, a leitura ela não pode ser uma leitura superficial. Ela tem que ser uma leitura assim que você consiga tirar o que você precisa do problema e resolver ele. Então, para isso, a dica que eu coloco é você ler no mínimo umas 3 vezes. A primeira vez que você lê vai ser para você se identificar com o problema, reconhecer ele, tipo, saber o geral dele. É uma forma de você reconhecer o problema. A segunda leitura vai ser da identificação dos dados, o que, que o problema traz para me resolver a minha questão. E a terceira leitura vai ser sobre a pergunta. É, você vai assimilar o que, que o problema pediu para você, quais são os dados que ele trouxe e como que eu vou fazer isso. É a parte da assimilação do problema, a terceira leitura. Tranquilo? Daí a Tranquilo. segunda dica, que é como que você deve separar os seus problemas para você resolver. Eu recomendo você separar o problema em duas partes. A parte onde você possui os dados do problema e a parte da pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Pedro tem 14 anos, seu irmão Paulo tem 16 e sua irmã Pamela possui a metade da soma das idades dos irmãos. Esses são os dados que eu tenho. Que Pedro tem 14, Paulo tem 16 e a idade da irmã vai ser a metade da soma da idade dos irmãos. A segunda parte do problema, ela contém a minha pergunta, que igual no exemplo aqui está mostrando, sabendo da idade de Pedro e Paula, quantos anos Pamela possui. Ou seja, o que eu estou buscando é a idade de Pamela. Então, para resolver esse problema, eu vou pegar os dados que eu possuí na minha primeira parte que eu separei ali, que é 14 anos, idade de Pedro, que vai ser 14 anos, a idade de Pedro. E 16 é de Paulo. E o próprio problema, ele já disse que a idade de Pamela vai ser a metade da soma das idades dos irmãos. Ou seja, a idade de Pamela vai ser a idade de Pedro mais Paulo. Deixa eu pegar aqui. Vai ser a idade de Pedro mais a idade de Paulo dividido por 2. Isso é a idade de Pamela. E que é o que eu estou buscando, que foi mostrado na nossa segunda parte do problema. Fazendo isso, eu vou ter 14 mais 16 dividido por 2. Viu por que é fundamental você separar o problema em duas coisas? Assim fica muito mais simples de eu pegar, conseguir tirar os dados do problema e resolver ele. Montar a minha equação aqui. Tudo certo sobre essa parte? Meninas? Professor, oi.
Sim. Às vezes atrasa um pouquinho aqui, tá tranquilo aí para o professor? Oi? Para ouvir a gente tá tranquilo? Sim. Porque às vezes atrasa um pouquinho aqui. Tá tranquilo. Pulando para a próxima dica. Essa parte eu entendi, então. A terceira parte vem com relação da interpretação dos dados. Você vai pegar a parte do problema que você separou, onde estão teus dados, e você vai interpretar elas. Daí entra essas dicas. Vamos começar com algumas operações que são comuns de ver na matemática, mas ele traz com sinônimos dessas operações. Igual soma. Soma é a mesma coisa que adição. Ou seja, A mais B é igual a alguma coisa. Diferença, quando ele traz, ele está falando de subtração. Ou seja, continha de menos. B menos C igual a A. Produto, também ele é bastante comum aparecer nos problemas. Ele está falando de multiplicação. D vezes E é igual a F, por exemplo. Ou 2 vezes 3 é igual a 6. Sempre que ele falar de produto, ele vai estar falando que é para você fazer uma multiplicação. É bem comum aparecer. Quociente, ele está falando de uma divisão. Alguma coisa dividido para outra coisa é igual a alguma coisa. Muito vago, mas seria a mesma coisa que igual D dividido por F é igual a E. E uma diquinha minha daí, que é quando vocês estiverem estudando, para vocês anotarem palavras-chave, palavras que frequentemente se repetem, que daí vai ajudar vocês na hora de interpretar o problema de um problema que está tratando sobre aquele assunto que você está estudando. Por exemplo, razão e proporção. Frequentemente em razão e proporção vai aparecer a palavra inversamente proporcional, diretamente proporcional, proporção, razão de tal coisa pelo tal coisa. Essas são palavras-chave. Então você anota elas e usa elas também para estudar. Que daí essas palavras vão ajudar você a organizar um resumo mental que vai auxiliar vocês na hora do estudo. Algumas preposições também são comuns e elas indicam operações, algumas vezes em problemas. Por exemplo, quando você tem a preposição da, de e do, ela costuma indicar multiplicação. Por exemplo, quanto equivale 6/4 de x? É a mesma coisa que ele está pedindo quanto que é 6/4 vezes x. Vocês estão vendo que o D aqui, ó, vocês estão vendo que o D mencionado aqui no problema, ele é a mesma coisa que a multiplicação aqui, ó. Ele está pedindo para mim pegar essa fração e multiplicar ela pelo valor de x. Então, prestem atenção quando tiverem a preposição da, de e do, porque normalmente ela está indicando uma multiplicação para você fazer uma operação com algum cálculo. Também pode acontecer de surgir o por. O por, ele também está presente, se vocês perceberem, em porcento, que é o símbolozinho aqui, ó, de porcentagem. O por, ele é uma divisão. No caso do porcento, ele está pedindo para você dividir o teu cálculo, o teu valor por 100. Por exemplo, aqui eu tenho 2 por 3. Ou seja, ele está falando para mim dividir 2 por 3. Aqui eu tenho 25%. Ou seja, eu tenho 25 dividido por 100.
Tranquilo? Tranquilo. Essa Como diquinha posso aqui, ó, fazer? que eu falei para vocês de anotarem as palavras-chave é muito importante, por causa que vai ajudar vocês muito, tanto em estudar quanto para resolver os problemas que forem surgindo. Então, é bom vocês, tipo, darem uma atenção extra para ela. Uhum. Terceira dica, e ainda interpretando a parte dos dados do texto, você vai ter os verbos. Os verbos é, tem, será, equivale, eles normalmente querem indicar uma igualdade. Ou seja, por exemplo, aqui a gente trouxemos a soma dos produtos de AB e CD será equivalente, ou seja, é a mesma coisa que equivale, e o será aqui, ó. Vocês viram? Ele repetiu 2 vezes. Será equivalente ao quociente de x por 3. O que ele está falando, basicamente? Que a multiplicação de A e B, quando eu somar por C e D, vai ser igual, ou seja, será equivalente a x dividido por 3. A x sobre 3. Vocês estão vendo aqui que, basicamente, ele falou a soma, eu trouxe, dos produtos D. Ao D de volta, multiplicação. AB e CD. Ou seja, eu vou multiplicar AB e CD. E depois eu vou somar os dois valores. E isso vai ser igual, ou seja, será equivalente a x sobre 3. Nesse quesito também vocês devem ter cuidado com as pontuações. Que, igual trazido no exemplo aqui, na observação, às vezes você tem problemas que apresentam no enunciado, nenhuma a pontuação igual a esse daqui, ó. Qual igual a esse daqui? Qual a metade de 2 mais 2? Ou seja, ele está pedindo que você faça metade de 2 e depois some o resultado por mais 2, que seria igual a 3. Aqui, ele está pedindo primeiro qual a metade de 2 mais 2. Tá vendo que tem 2 pontos aqui? Nesse caso, 2 pontos, ele está se referindo que é para você primeiro somar 2 mais 2 e depois dividir. O resultado aqui seria 2. Tá vendo que a pontuação que eu fiz na parte de cima, tá vendo que a pontuação da parte de baixo mudou a operação que eu fiz? Na parte de cima eu não tinha pontuação, então eu tinha uma equação. Na parte de baixo eu tinha a pontuação, que me gerou outra equação. Certo. Perceberam que teve uma diferença, certo? Não só no resultado, mas também na hora de eu montar a minha equação. Daí também tem alguns termos que aparecem nos problemas que vocês precisam saber. Que são números consecutivos, por exemplo. Números consecutivos, eles estão falando de x mais 1, x mais 2. Ou seja, eles estão falando de consecutividade. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números consecutivos. Eles seguem uma consecutividade. 1, ele é 1 mais 2. 2 é 2 mais 1.
E assim ele vai indo. Número par. Você pode usar como número par 2 vezes x. Número par, creio que vocês sabem, né? 2, 4, 6, 8. Sim. Também surge número ímpar, que vai ser 3, 5, 7. E também daí ele pode pedir números pares consecutivos. Em números consecutivos, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5. Em números pares consecutivos, eu não vou ter a parte dos números ímpar. Ou seja, eu não vou ter 1, não vou ter 3 e não vou ter 5. Eu vou ter 2, 4 e 6, por exemplo. São números pares consecutivos. Números ímpares consecutivos, eu vou ter daí só os números ímpares. Os números pares, como 2, 4 e 6, é tirado. Eu vou ter 1, 3, 5 e assim por diante. O problema também, ele pode pedir o dobro. Aí seria 2 vezes alguma coisa. No caso aqui, 2 vezes x. Ele pode pedir o triplo também, 3 vezes x. Ele pode pedir a metade, que daí é x sobre 2. Ou seja, uma divisão. X dividido por 2. Ele pode pedir a terça parte, que é x sobre 3. Ou seja, x dividido por 3. E também ele pode pedir o antecessor de um número, que seria aquele número menos 1. Ou ele pode pedir o consecutivo de um número, que seria o próximo àquele número, ou seja, x mais 1. No caso dele pedir o consecutivo de 2, por exemplo, ele vai estar pedindo qual que é o próximo número depois de 2. Ou seja, 3. Quando ele pediu o oposto, aqui ficou meio coberto. Quando ele pedir o oposto, ele vai estar pedindo, por exemplo, eu tenho x aqui, e ele pediu o oposto de x. Ou seja, ele está querendo que você dê menos x. É o oposto. Se eu tenho um número positivo e ele pediu o oposto, eu mudo para negativo. Se eu tenho um número negativo e ele pediu o oposto desse número negativo, eu vou ter um número positivo. E é um pouco frequente o pessoal confundir oposto com inverso. Mas vocês estão vendo aqui que o oposto, ele está pedindo, ele está trabalhando com positivo e negativo. Agora, quando ele está pedindo inverso, ele está pedindo para vocês, basicamente, 1 sobre x. Esse é uma equação que é inversa, a x. Ou seja, o meu problema pediu o inverso de 5. Ele está pedindo 1 sobre 5, 1 dividido por 5. Tudo tranquilo até agora? Sim. Alguma dúvida? Assim, dessa maneira a gente entende, né? O bom é ter problema para montar. Para mim tá tranquilo por enquanto. Então, resolver problema matemático é uma questão de você saber interpretar o que está escrito, ou seja, uma coisa de português, e transformar isso numa equação, que é matemática. Mas só que, basicamente, a parte escrita e a parte de equação, elas duas estão falando a mesma coisa. Isso que você tem que ter consciência. Que, por exemplo, ele está pedindo aqui no primeiro exemplo que eu coloquei aqui.
Ele estava pedindo a soma dos produtos. Ou seja, eu basicamente peguei isso que ele escreveu aqui de a soma dos produtos e escrevi de uma outra maneira, em formato de equação. Mas é uma escrita. Eu só reescrevi o que ele tinha me pedido. Então é essa noção. Então, aqui nessa questão, Pode falar. essa questão que ela está com a soma dos produtos de A, B, seria A vezes B? A vezes B. Tá. Que ele tá, ó, a soma dos E produtos. A soma dos produtos de A, B, ou seja, você primeiro multiplica A por B, depois ele tá pedindo a soma dos produtos de CD. Você primeiro multiplica por CD e daí você soma esses valores. Igual aqui, ó. Eu basicamente só escrevi isso num formato diferente. daí será equivalente ao quociente de X. Quociente é a divisão, Exato. não? Não, quociente é divisão. Divisão, desculpa. Tá. Beleza. A quarta dica... Professor, Oi. Pode falar. não sei se tem a ver, mas quando um exercício talvez não esteja na matemática, tá covalente. Desculpa, tua voz cortou. Não consegui te ouvir. Tá, quando tá pedindo covalente, quando tá escrito covalente, ou talvez não esteja na matemática essa. É que tá difícil pra mim ouvir que tua voz tá cortando bastante pra mim. É covalente, né, que você falou. Tá certo? Quando o exercício tá pedindo covalente. É covalente. Depende da interpretação. Eu teria que pensar um problema para se dizer, que daí eu não sei se está Então, é pedindo que quociente ou o que da questão. quando ele tá pedindo covalente é um conceito de física, não é? Quando ele tá pedindo covalente é um conceito de física, não é? Sim. Então, daí é um conceito... Então, daí não entra, não tem interpretação da matemática. Não, ele entra em interpretação matemática, por causa que covalente, ele vai estar pedindo para você, daí, basicamente, pegar aquele conceito de física, de covalência, e transformar ele numa equação. Só que daí ele não entra Sim. como nenhum verbo, ou como eu indico aqui, ou como uma preposição, ou como Certo. uma preposição, Entendi. ou como um termo. Ele é um conceito. Falhou o áudio também. Ele é um conceito de física. Conceito, certo. Daí você teria que estudar esse conceito e saber aplicar ele. Por isso que daí entra aquela regrinha que eu tinha colocado aqui anteriormente. Certo, entendi. De pegar e tirar a palavra-chave quando você estiver estudando. Palavras que se repetem frequentemente. Sim. Igual covalente, você pega, anota num canto, covalente é igual a tal coisa. A forma de eu resolver é com essa forma, Sim. ou dessa forma. Daí você vai anotando esses negócios, essas coisas, e vocês vão formando um resumo mental. E isso vai te ajudar a fazer. Sim. Daí, na hora que aparecer lá no problema covalente, você vai saber. Porque você vai ter na tua mente uma forma resumida daquele conteúdo. Entendi. Obrigada, professor.
A quarta dica daí é se ela faz referência à segunda parte do meu problema, ou seja, a pergunta. Ela vai tratar da pergunta do meu problema. Ok? Ok. Até agora eu peguei e falei para vocês que eu dividi o problema em duas partes, onde a primeira parte tinha os dados que eu deveria interpretar. Até agora a gente estava falando sobre a interpretação desses dados. Agora a gente vai para a segunda parte da minha questão, Certo. onde está a minha pergunta. Ok. E normalmente ela está acompanhada de pronomes como qual, quanto, que são indicativos de questão, que exige uma resposta. Certo. E também, algumas vezes, ele vai perguntar sobre incógnita. Vocês sabem o que é uma incógnita? Não, Não ainda sei não. dizer. Eu acho que eu já estudei isso aí, mas faz muito tempo, nem lembro mais. Por exemplo, em física, ele vai perguntar para você quanto, quanto em segundos, quantos segundos leva para me percorrer de A a B. A minha incógnita, nesse caso, é o tempo, é os segundos ali que ele se refere. Ou seja, a minha incógnita, sempre que o problema fala incógnita, ele está pedindo para você encontrar o valor de X. Uhum. Ok? Ou seja, vai ser X igual a ponto de exclamação aqui, ó. É isso que ele está falando quando ele pergunta qual é a minha incógnita. Uhum. E vocês vão ver com bastante frequência em exercício de física, matemática também até, em química, em geografia é mais difícil, mas você também tem às vezes surge. E é bem frequente, principalmente porque tá me ouvindo? Oi. É bem frequente aparecer Estou incógnito. ouvindo. Às vezes falha um pouquinho, dá a Tô impressão que ouvindo parou ou que sim. sumiu. Ok, para mim também tá assim hoje. Então Também provavelmente tá cortando bastante o áudio. acho que é a minha internet que tá ruim. Então provavelmente ele vai aparecer como incógnita para vocês resolverem, para vocês acharem o valor de X. E com isso eu trago um desafio aqui para vocês daí, que é encontrar as equações que estão presentes na música do Tom Jobim e representar elas. Por exemplo, se tiver ali na letra subtração, o que subtração quer dizer? Quer dizer A menos B é igual a C. E esse é o desafio que eu trouxe para vocês. Aqui está a referência de onde eu tirei o material, Legal. então se vocês quiserem daí dar uma olhada daí e tudo mais para se aprofundar ou tiverem dúvidas, é só vocês verem daí. Certo. E com isso termina. Tá, isso aí é para resolver agora ou você vai deixar lá no zap para resolver e passar depois? Eu vou deixando no zap daí. Que daí vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam uma mensagem para mim, eu ajudo vocês daí. Beleza. Beleza. Então, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vamos lá, mais um passo. Sobre Não a aula entendi a anterior. pergunta. Repete, por favor, tá cortando o áudio. Se vocês tiverem tiveram alguma dúvida da aula de hoje.
Para tá. mim, Na tá verdade, eu acho tranquilo, assim professor. que a dúvida vai surgir na hora de fazer os exercícios, né? Daí a gente às vezes esquece alguma coisa e tal, mas daí qualquer coisa a gente dá um pedido de socorro lá no Zap. Mandei. E é igual eu te falei, quando vocês estiverem interpretando o texto, vocês só vão estar escrevendo, e na hora de montar a equação, vocês só vão estar escrevendo de uma outra forma. É a mesma coisa de ali estar em português e eu traduzir para inglês. Eu escrevi a mesma coisa, só que em outra língua. Certo. E aqui termina a aula de hoje, era curtinha, que era só dicas realmente de uma coisa que vocês estavam com problema, que vocês me avisaram, que me avisaram na aula passada que vocês estavam com problema e eu decidi daí fazer uma aula especial para isso. Ah, obrigada, professor. Ok, então. Muito obrigada, professor. Tenha Vocês um têm bom final alguma de semana. coisa assim que vocês querem que eu traga para a próxima aula? Que a ideia era trazer contas sobre frações. Na verdade, sim, eu tenho bastante dúvida, É mas bom. é na matéria que eu estou estudando no terceiro ano, entende? Uhum. E essa matéria que você está dando, acho que é do primeiro ano ainda, né? Na verdade, é uma matéria que está presente em todos os anos, né? Toda hora que você vai aprender um conteúdo novo de matemática, você precisa disso. E não é tanto do primeiro ano, que tem bastante coisa. Por exemplo, a matéria passada que eu trouxe foi razão e proporção. Razão e proporção é uma das matérias que mais caem em vestibular. E é um assunto do ensino médio, do começo do ensino médio. Entendi. A aula passada eu não consegui ver, então se depois você puder passar novamente a questão de razão e proporção, eu agradeço. O professor passou os slides, né? Passei Pra no gente. WhatsApp. Passou no WhatsApp? Então, tá bem Você pode pôr de novo, Sim. por favor? Que eu acho que deve estar bem para cima, daí eu não vi. Sim, daí eu vou passar a aula de ontem, a aula da semana passada, a aula de hoje e o gabarito da primeira aula, de razão e proporção. A aula de hoje não tem um gabarito, por causa que no aula de vocês é mais um desafio que eu trouxe para vocês. Então, tipo, não tem uma resposta. Tá já, então. Muito obrigada. Errada. Ok. Se vocês quiserem ir já indo. Tá já. Tá bom, professor. Obrigada mesmo, hein? Bom dia. Para vocês também. Tá cortando bastante o áudio. Eu falei que hoje, a aula de hoje era isso mesmo, era bem curtinha. Então encerrou a aula. Então tá ok. Obrigada. Um bom final de semana. Daí você vai colocar lá no WhatsApp, né? Vou. Então tá jóia. Muito obrigada. Obrigado vocês por terem vindo. Até semana que vem. Até. Imagina. Até. Até. Tchau. Pode desligar que eu não tô achando onde desligar aqui, tá bom? Okay. Bom dia.